Pois é, eu recebi aqui da nossa produção uma lista com os cartéis, as facções, as gangues classificadas como grupos terroristas pelos Estados Unidos. Há uma porção de grupos no México, 2 na Venezuela, 1 que atua em muitos países na América Central, vários também na Colômbia, inclusive dissidências das Farc, tem o Sendero Luminoso no Peru, 2 gangues haitianas que foram classificadas no ano passado, em 2025, e agora a inclusão das 2 facções brasileiras, PCC e Comando Vermelho. Deixa eu retomar a discussão, agora focando um pouco mais no impacto disso no discurso político e como isso acaba contaminando em alguma medida. Dávila, o time analisado pelo Cristiano Beraldo me parece muito apropriado, né, para nós analisarmos a ida do presidente Lula, a divulgação de que isso foi tratado, depois a visita e a reunião de Flávio Bolsonaro, e aí a divulgação desse posicionamento dos Estados Unidos classificando essas 2 facções como terroristas. Tudo bem, ainda que a base governista, o governo, sei lá, Partido dos Trabalhadores adotem esse discurso que você chegou a anunciar, qual é o impacto disso para o eleitorado? Você acha que o eleitorado vai achar descabido o posicionamento dos Estados Unidos? Candidato, aspectos interessantes. O Cristiano Beraldo é um otimista, acha que isso foi uma coisa planejada. Eu acho que ali é um improviso. Chama lá os 2 assessores e fala assim, ajuda esses meninos aí com alguma coisa aí que a gente tem aí para mostrar que estamos unidos. E de repente sai essa matéria do pacote. Eu não acredito em planejamento no governo Donald Trump, eu acredito em improviso atrás de improviso. Mas voltando aqui à questão brasileira, é óbvio que a oposição vai explorar isso com, mais uma vez, a família Bolsonaro se articulando com o governo norte-americano para interferir, imiscuir nos assuntos nacionais. E isso aí não vai afetar nenhum voto do lado da direita e vai reforçar a narrativa do governo com os seus apoiadores na esquerda. O fato, Candidato, que mais me preocupa é como hoje o Supremo vai interpretar essas medidas, porque o Supremo vive pegando pelo em ovo para criar problema para os candidatos, ainda mais de direita. Então, Candidato, entendo que para o eleitor de direita enxerga a medida como muito benéfica. Pelo menos os Estados Unidos estão ajudando o Brasil a combater o crime organizado, a atacar esse problema do PCC e de outras facções no Brasil, porque o governo brasileiro é omisso e não fez absolutamente nada. Então, isso mostra que a segurança pública é, sim, uma grande prioridade dos partidos de direita. E não só Flávio Bolsonaro. O Ronaldo Caiado toca nesse assunto o tempo inteiro e gosta de enfatizar o que ele fez em Goiás. O Zema também fala o que ele fez em Minas. Enfim, isto é a pauta da direita. A pauta da direita é uma pauta que se preocupa muito com a segurança pública, porque nós estamos à beira de se tornar um narco-estado. Por isso, Candidato, combater o crime organizado é fundamental para restabelecer a segurança jurídica no país, a segurança das leis, a segurança de que criminoso vai ser punido e que não vai ter essa impunidade reinando no país. Então, esta sim é uma bandeira que vai ser sempre muito bem vista pelos eleitores de direita. Mas, quanto ao embate político eleitoral, Candidato, como eu sempre digo aqui, vivemos tempos anormais. No momento que uma Procuradoria-Geral da República entende que bonequinhos é um ataque à instituição do judiciário, imagina uma medida dessa, que trata o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Pois é, eu fico imaginando quais podem ser as repercussões aqui dentro, né? As instituições, até talvez o Congresso Nacional, pensando em resposta, medida, o que devemos fazer. Você, Mota, dá para a gente... antes de passar para o Mota, a produção acaba de me informar, deixa eu até compartilhar com os nossos comentaristas, manifestação de Flávio Bolsonaro. Fez um post nas redes sociais, vamos colocar na tela para as pessoas que nos acompanham pelas plataformas de vídeo. Para quem está na rádio, eu vou ler exatamente qual foi o post. Simplesmente uma saudação. Grande dia, ele responde ao post
de Marco Rubio anunciando a classificação das duas facções brasileiras como terroristas. E aí, grande dia com um joia, um ok, aquele sinal de positivo com o polegar para cima, a manifestação de Flávio Bolsonaro. Deixa eu passar para o Roberto Mota. Claro que a gente vai analisar as questões eleitorais, mas Flávio enaltece a decisão tomada pelo governo americano, não traz para ele, né, como sendo o fator determinante dessa medida, mas acaba naturalmente deixando a base governista com uma pulga atrás da orelha, né, Mota? Pulga, eu acho que tem gente agora com um elefante atrás da orelha. E veja que belo exemplo de sobriedade, né, Caniato? Esse retweet que o Flávio deu, apenas mostrando a notícia. É uma grande vitória. Isso é uma grande vitória para a campanha de Flávio Bolsonaro e é uma grande vitória para o Brasil. Porque o Bruno tem razão. Nós não vivemos uma vida civilizada nesse país. Nós estamos o tempo inteiro sobressaltados com medo de sermos vítimas de um crime. Os políticos brasileiros acham isso a coisa mais normal do mundo, porque predomina no Brasil a narrativa marxista de que o bandido é um pobre coitado que não tem culpa dos crimes que comete, por isso não deve ser punido. Isso é ensinado nas escolas de direito do Brasil. Hoje nós temos promotores de justiça e magistrados que acreditam nisso. Daí vem as doutrinas de garantismo penal e da criminologia crítica, que defendem o direito do bandido de cometer um crime. Afinal, é apenas uma rebelião contra o sistema capitalista. Está na hora de parar com essa insanidade. E o senador Flávio Bolsonaro deu um belo exemplo de coragem política. E ele merece agora desfrutar dos louros dessa vitória. Parabéns para ele, parabéns para o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e parabéns para o Brasil, porque nesse ano nós estamos vendo vitórias importantes que vão mudar essa onda de crime da qual a gente parece que não se livra nunca. Você, Bruno Musa, essa decisão pode ser transformada em um ativo político para Flávio Bolsonaro? Claro, eu acho que foi muito bem colocado. Não me parece nem um pouco coincidência que poucos dias, ou um dia ou 2 dias depois, que Flávio Bolsonaro esteve ao lado de Donald Trump e de todo o seu entorno importante, inclusive ele falou a respeito disso, que tinha sido o tema principal, a parte enfim, do crime todo aqui no Brasil e das facções criminosas, que 2 dias depois isso tenha se tornado uma realidade. Então, eu acho que é um trunfo importante a ser comemorado, até porque, novamente, um dos grandes pontos, e a gente vem falando isso aqui há meses, não é novidade para ninguém, um dos grandes pontos de debate para as próximas eleições agora de 2026 será não apenas a corrupção, mas a criminalidade que tomou conta do brasileiro no dia a dia. Pois é, naturalmente todos nós aguardamos qual será a manifestação oficial do governo brasileiro. O nosso repórter André Anelli em Brasília monitorando essa situação. Muito provavelmente o Itamaraty deverá se manifestar nas próximas horas. Você, Dávila, o que a gente pode esperar do governo brasileiro, do Itamaraty, o que deve ser feito a partir da decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos? Certamente o governo brasileiro vai criticar a medida, porque isto é não só o que o presidente da República vem dizendo, mas todo o governo, sempre entendendo que essas decisões é uma forma de ingerência em assuntos internos do Brasil. Criminalidade, quem tem que resolver é o Brasil, essa é a atitude do governo. Só que o Brasil vem sendo omisso e incompetente em combater o crime organizado. E o resultado disso é como o crime organizado escalou as suas atividades no país. Portanto, Caniato, é óbvio que esta classificação de atividade terrorista não vai desmantelar o PCC. É óbvio que a gente precisa fazer a nossa lição de casa, mas vai atrapalhar movimentação de dinheiro internacional, vai atrapalhar esta exportação de droga para os Estados Unidos. Isso vai afetar. Agora,
não vai desmantelar o crime organizado no Brasil. Isto é, sim, assunto interno que nós precisamos tratar com a seriedade que o tema merece. Mas esperar que um governo de esquerda vai fazer isso é acreditar em Papai Noel. Tem uma informação muito importante de bastidor ainda em meio a essa decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos de classificar as facções que atuam principalmente no tráfico de drogas aqui no Brasil, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como grupos terroristas, essa mudança de classificação. E aí tem uma informação que foi apurada pelo nosso repórter correspondente internacional, Eliseu Caetano, que está baseado já há bastante tempo nos Estados Unidos, e segundo ele, essa decisão foi acordada no encontro de ontem, no Departamento de Estado. Por isso, segundo Eliseu, que eles foram levados à Casa Branca para se encontrar com Marco Rubio, que já tinha inclusive uma minuta pronta, uma minuta preparada. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, claro que os vários aspectos que envolvem a decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos de classificarem primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho como grupos terroristas. Só que isso acontece após o encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump. Teria tomado a decisão o presidente dos Estados Unidos por conta da conversa que ele teve com Flávio Bolsonaro? Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, eu ia passar a palavra para o Cristiano Beraldo, só lembrando também a nossa audiência que está publicado no portal da Jovem Pan, um texto do Eliseu Caetano que diz justamente que explica esse bastidor, né, que o governo norte-americano teria tomado essa decisão após o encontro de Flávio com Donald Trump. Então, há uma condicionante aí. Então, a decisão tem muito a ver com a reunião, com o que foi tratado entre Flávio e Donald Trump, além, naturalmente, dos encontros com Marco Rubio. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo analisar essa situação, o quanto isso mexe com as avaliações. Lula foi até lá, fez uma reunião com o presidente norte-americano, não teve nenhum acordo substancial, né? É aquela reunião em que você anuncia uma segunda reunião. Falamos sobre várias coisas, enfim, teremos outros encontros. Agora, Flávio vai até lá, 2 dias depois, o anúncio do governo norte-americano, me parece algo muito importante e substancial, né? Mas vamos organizar as coisas para também não ficar essa bagunça toda, né? O Dávila, ele não tem uma percepção, né, de um governo organizado, né, o de Donald Trump, mas vamos lá, também não pode ser assim. Primeiro, essa decisão é uma decisão que passa por um processo interno dos Estados Unidos, da Secretaria de Estado, que hoje tem à frente Marco Rubio, que é uma pessoa muito próxima da família Bolsonaro, e essa decisão ela foi ali baseada em fatos concretos de uma apuração feita ao longo do tempo para dar os elementos necessários para que os Estados Unidos classificasse PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Importante destacar para a nossa audiência que os consulados norte-americanos no Brasil possuem representantes do Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, porque eles vão fazendo esse trabalho de mapeamento dos fluxos de drogas que chegam até os Estados Unidos. Então, eles têm muita informação, eles sabem exatamente o que está acontecendo. E, do ponto de vista de Flávio Bolsonaro, ele é um senador da República entre 81 outros senadores, e não me parece que ele chegou ali ontem com grandes revelações que o presidente Donald Trump não soubesse, ou que Marco Rubio não soubesse, e aí ele conseguiu articular com muita habilidade para que isso... Não foi essa a história. A história é que já havia ali um encaminhamento, no meu ponto de vista, havia um encaminhamento para essa tomada de decisão, apesar do apelo do presidente Lula, e Marco Rubio fez esse gesto com Flávio Bolsonaro de marcar o encontro com Donald Trump num momento crítico para parecer que foi uma vitória de Flávio Bolsonaro. Então,
Isso me parece que é um enredo real. Agora, vale o enredo? Não vale. O que vale é a narrativa. E a narrativa ela é totalmente favorável a Flávio Bolsonaro, Candidato, porque agora caberá, olha só o papel absurdo que fará o governo brasileiro. O presidente da República, ele vai comemorar uma emenda à Constituição Federal que impede o brasileiro de trabalhar e, ao mesmo tempo, criticar que PCC e Comando Vermelho foram classificados como organizações terroristas. Isso é um desastre absoluto, Candidato. Eu vou voltar a ter esperança num Brasil seguro o dia que tivermos governadores que invistam nas polícias, dobrem salário, multipliquem investimento na polícia e saiam dos seus mandatos com denúncia lá no Tribunal de Haia. Vem essa turminha aí dos direitos humanos, vai lá para a Haia denunciar, mas o governador tem que ser implacável no combate ao crime, porque os Estados Unidos não vai resolver o problema interno brasileiro, vai proteger o interesse dele. Agora, dentro do Brasil, nós é que temos que fazer o trabalho. Pois é, quando o Beraldo iniciou o comentário dele, ele fez uma alusão ou uma menção a um comentário do Dávila do bloco anterior. Quem chegou agora, enfim, o Dávila discorreu, analisou, ou pelo menos pintou talvez como tenha sido ali a decisão de Donald Trump para classificar as duas facções brasileiras como terroristas. Talvez tenha sido alguma coisa rápida. Chama os dois meninos aí, é isso que eles querem? Tudo bem, publica amanhã no diário oficial deles. Dávila, quer trazer o seu complemento sobre o que disse o Beraldo? Vai lá. Não, o Beraldo está correto. É óbvio que essa decisão já tinha sido estudada, mas a decisão de anunciar certamente foi esse improviso. Chegou lá e falou aí, ó, os meninos são bons, a gente tem que apoiar eles. O que tem aí na gaveta para a gente dar um apoio total a eles? Aí apareceu essa medida que já estava preparada, né? O Beraldo tem razão, é óbvio que os americanos já tinham estudado isso, mas o momento do anúncio, isto é que é o charme desse governo do eterno improviso. Agora é muito triste quando pega o caso da guerra do Irã, aí sim nós não temos o improviso, não funciona nem um pouco e nós continuamos a postergar um conflito que vem afetando a vida de todos. Pois é, deixa eu passar para o Mota para analisar a possibilidade do governo brasileiro ter que tomar adotar uma postura e responder, né? Provavelmente via Itamaraty. Agora, é muito difícil você responder criticando e protegendo que facções criminosas. Que posicionamento vai ser esse, hein, Mota? O mesmo que o governo teve até agora, né? Inventa essa historinha aí de que é um atentado à nossa soberania. Imagine, porque vai ver que agora os americanos estão planejando invadir as comunidades brasileiras, essas comunidades que são dominadas pelo narcotráfico, e eliminar os narcotraficantes. Agora imagine isso. O que a população brasileira ia achar se os americanos fizessem isso mesmo? Viessem aqui para as 1.400 comunidades do Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro. São 1.400 comunidades dominadas pelo narcotráfico. Agora, imagina se os americanos vêm aqui e libertam essas comunidades, né? Aí cabe a cada um pensar qual seria a reação que o povo brasileiro teria. Eu só queria colocar aqui a minha discordância, porque eu acho que meus queridos colegas Beraldo e Dávila estão tirando um pouco daquilo que, na minha opinião, é o mérito essencial de Flávio nessa história. Não é a questão do timing, não é a questão dele ter sido recebido pelas maiores autoridades americanas em questão de horas, né? Coisa que muita gente leva meses para conseguir. Não é que Marco Rubio tenha atendido o pedido que Flávio fez em 24 horas. É possível realmente que se essa decisão já estivesse encaminhada e eles aproveitaram a chegada do Flávio, mas o grande mérito de Flávio Bolsonaro, meus amigos, é que ele está do lado certo. É que ele pediu que as facções sejam condenadas, classificadas como terroristas. A gente não pode tirar esse mérito num país onde mais da metade dos nossos políticos
passam mão na cabeça de bandido, aprovam legislação penal cada vez mais fraca, votam contra a proibição das saidinhas. A gente tem um governo que se posiciona oficialmente, dizendo que não é certo classificar as facções como terroristas. Como é que alguém pode assumir uma posição moral como essa, num país que tem dezenas de milhares de áreas controladas pelo narcotráfico? Então, eu acho que, ritual à parte, vamos deixar de lado a questão do timing, vamos deixar de tudo isso. Nós temos um senador da República que tem a coragem de dizer publicamente: as facções do narcotráfico atuam como organizações terroristas e devem ser tratadas assim. Esse, eu acho, que é o grande mérito de Flávio Bolsonaro nessa história.